Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria retornarmos com os nossos devocionais. Na verdade, nós estávamos tendo os devocionais, mas esses últimos 2 dias foi com a irmã Karina. Então, é uma alegria para mim retornar. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 21 do livro de Números. Nós estamos estudando Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 21. Mas antes de iniciarmos o nosso devocional, especificamente, quero deixar aqui publicamente a minha gratidão à irmã Karina. Já agradeci ela pessoalmente, mas eu quero deixar aqui publicamente a minha gratidão pela disposição dela. Muito obrigada, porque conheço poucas pessoas com essa disposição em servir, em estar pronta para o que der e vier. E a irmã Karina é uma dessas pessoas, das poucas que eu conheço. Então, muito obrigada mesmo pelas 2 ministrações que foram bênção para as nossas vidas, né? Nós ouvimos na terça-feira a ministração que ela intitulou O Senhor é a Nossa Herança. Que pregação maravilhosa! Para nós pensarmos, meditarmos, Deus é de fato tudo que nós precisamos. Por isso que Jesus falou, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. E ontem ela compartilhou com o tema Na Escola da Obediência. Nós vimos o quanto desobedecer a Deus gera consequências terríveis e o quanto é importante para nós, de fato, aprendermos a obedecer a Deus. Ela leu aquele texto de João: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então, se de fato amamos ao Senhor, precisamos andar em obediência. Então, muito obrigada pelos devocionais, pela meditação que a irmã trouxe aqui para nós ontem, antes de ontem. Glória a Deus por isso. Obrigada, porque nós não precisamos parar, né, amados? Nós já tivemos tantas paradas esse ano tem sido assim, de muitas provações, mas como está escrito em Tiago, nós nos alegramos pelas provações, porque a provação produz perseverança, perseverança, quando ela tem uma ação completa na nossa vida, nós nos tornamos pessoas maduras e íntegras no Senhor. Então eu me alegro não pelas dificuldades em si, mas eu me alegro porque durante as provações Deus tem nos aperfeiçoado, nos moldado, nos tornado pessoas cada vez mais maduras nele. Então, glória a Deus por isso. E esse ano nós tivemos muitas paradas, tivemos muitas situações, os irmãos que nos acompanham aí sabem, né? Eu já enfrentei enfermidade esse ano, nós já tivemos perdas esse ano, já teve a questão da cirurgia ali do meu pai, ele vai precisar fazer outra novamente na questão cardíaca, já peço oração pelos irmãos. E agora foi com a minha mãe, ela tem, né, já enfrenta essa situação, ela trata isso, que é diverticulite, e ela teve uma crise, ficou mal, precisou ir para o hospital, e eu fui acompanhá-la. Então, nós tivemos que dar uma pausa aí, graças a Deus que a irmã Karina trouxe esses devocionais para nós, com tanta autoridade mesmo no nome do Senhor. O Senhor tem ungido mesmo a irmã Karina, ela já traz textos, né? Ela prega em forma da escrita. Deus ungiu ela. Eu falo que os textos dela são muito claros, muito nítidos, muito fáceis de entender, muito diretos. E agora eu sei que Deus está aperfeiçoando ela também para a pregação. Então, glória a Deus por isso. Então, fica aqui minha gratidão. E nós vamos agora continuar, em nome de Jesus, Números capítulo 21. Espero que nós consigamos concluir o nosso ano assim como nós planejamos no início. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso desejo no início do ano era concluirmos o livro de Provérbios e os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E nós já estamos seguindo aí para a reta final, né? Estamos seguindo para reta final do livro de Números, e aí depois entramos em Deuteronômio, o último livro que nós estudaremos durante esse ano. Então, glória a Deus por isso. Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado, apesar de
estarmos passando por tantas situações, mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa ajuda. Mesmo em meio às tempestades, nós temos encontrado descanso no nosso Senhor, porque Ele mesmo é o descanso para nossa alma, para nossa vida. E glória a Deus por isso, amados. Eu quero encorajar você a descansar no Senhor, independente das circunstâncias ao seu redor. Muitas vezes nós fixamos demais os olhos nas circunstâncias e ficamos até doentes. Então, que eu e você nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Esse ano para mim tem sido um ano que na prática Deus tem me ensinado a fixar os olhos nele. Não me aborreço com as situações, não fico apreensiva com os problemas, com as provações, com as tribulações. Pelo contrário, o Senhor tem me ensinado a descansar nele, a saber que ele de fato é o Senhor sobre a minha vida. E se ele é o Senhor, é ele que lidera, é ele que cuida, é ele que provê, é ele que estabelece a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. E até mesmo nas coisas ruins que acontecem, Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que ele usa para contribuir. Essas coisas ruins que acontecem, que sobrevêm sobre nós, Deus usa para fazer contribuir para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Então, glória a Deus por isso. Eu encorajo você a permanecer firme no Senhor, como está escrito em Tiago. Seja motivo de grande alegria para nós o passar por diversas provações. Não nos alegramos com o sofrimento, mas nos alegramos com aquilo que Deus faz com o sofrimento que vem sobre as nossas vidas. Deus transforma o sofrimento em bênção para nós, em maturidade, em integridade, em aperfeiçoamento, para que nós possamos de fato andar pela fé. Porque o justo anda pela fé. E nós precisamos aprender a andar pela fé. Essa é uma pregação que nós teremos, amados, na última semana antes de entrarmos em férias. Esse é o planejado, né? Se Deus não mudar, esse é o nosso planejado. Eu quero fazer uma série em vídeo, daí será uma série em vídeo com 5 ministrações sobre perseverança. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da fé. A fé, nós precisamos aprender a andar por fé. O conceito de fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos. Então, andar pela fé é andar sempre numa boa expectativa, esperando algo bom em Deus e não enxergando nada. Esse é o caminhar da fé. Então, glória a Deus que durante esse ano eu vejo que Deus tem me ensinado isso e eu creio que tem ensinado os irmãos também. Então, que nós possamos viver de fato pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Quase que preguei, fiz um outro devocional aqui, né, amados? Mas enfim, agora vamos em Números, capítulo 21. Eu quero ler os versículos 4 até o 9, aquela passagem que vai falar sobre a serpente de bronze. Nesse capítulo aqui nós vemos Israel guerreando em algumas situações, vencendo. E aí eu quero ler essa questão aqui da serpente de bronze, porque é um momento em que, para variar, o povo de Israel começa o quê? A reclamar, a murmurar, a se rebelar contra Deus. Então, vamos ver o que está escrito aqui, Números 21, dos versículos 4 ao 9, está escrito assim: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
Amados, eu acho essa história muito interessante, principalmente porque Jesus faz uma conexão extraordinária quando ele está ministrando para o mestre da lei Nicodemos. Nós já vamos ler que é a passagem que está no Evangelho de João. Jesus faz essa comparação, faz essa conexão com essa questão da serpente de bronze. Quando nós olhamos para isso, parece uma loucura. Por que será? Como assim? Levantar uma serpente de bronze e quando alguém fosse mordido pela serpente, olhasse e se tornasse, não morresse, continuasse vivo. Amados, quando nós vemos aqui, essa passagem aqui no livro de Números, nós vemos mais uma vez o povo de Israel se revoltando, se rebelando em desobediência a Deus. Como eles reclamavam, como eles murmuravam, como eles se voltavam contra o Senhor e contra Moisés, que era o líder estabelecido por Deus para liderar a vida deles. Olha o que eles disseram: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Amados, veja que aqui eles estavam reclamando da provisão de Deus, do maná, a provisão que Deus havia estabelecido para eles, para que eles não precisassem nem plantar e nem colher, porque eles estavam no deserto. Deus mandou a provisão e eles chamaram a provisão de Deus de comida miserável. Aqui fica um adendo. Quantas vezes nós estamos no deserto e Deus manda a provisão e nós chamamos a provisão de Deus de comida miserável? Ah, amados, que eu e você sejamos gratos pela provisão que Deus nos dá. Que nós sejamos gratos porque Deus de fato é o nosso Senhor. E Deus cuida de nós até mesmo quando estamos no deserto. Até mesmo quando estamos nos momentos de provação. Eu mencionei para os irmãos, esse ano para mim tem sido um ano de muitas provações e eu tenho aprendido a louvar a Deus no meio da provação, no meio da tempestade. Ao invés de reclamar, eu prefiro levantar as minhas mãos e dizer: obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor cuida de nós. Obrigada. Tava conversando, fazendo um adendo aqui, amados. Tava conversando com a minha mãe nessa situação, ela no hospital, mal, e nós falando assim, o quanto é bom ver o cuidado de Deus. Por quê? Porque quando chegou o resultado, o médico disse assim: Dona Terezinha, de fato é diverticulite, mas dessa vez a senhora já passou por outras tão tristes, assim, tão pesadas, tão severas, crises severas, mas dessa vez foi bem leve. E como a senhora veio já no começo, no início, o tratamento vai ser tranquilo, a senhora não precisa ficar internada, pode fazer em casa. Amados, quando nós conseguimos ver isso, o cuidado de Deus para perceber que algo errado estava acontecendo e não se atrasar, não ficar ali, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não, vou para o hospital, se for isso, Deus vai cuidar, Deus vai trazer a solução. Sabe, amados, nas pequenas coisas, nós conseguimos ver como Deus vê. Olha esse povo aqui reclamando, chamando a provisão de Deus, de comida miserável. Que eu e você nós aprendamos a ver a provisão de Deus como Deus vê. A nós enxergarmos as coisas como Deus enxerga. Mas para nós avançarmos aqui, aí o Senhor, por causa daquela reclamação, daquela murmuração, daquela rebeldia, veio a consequência da desobediência. O que a irmã Karina pregou ontem. Veio a consequência da desobediência. Qual foi? Serpentes venenosas vieram no meio do povo e aqueles que eram mordidos por essas serpentes morriam. Aí o povo reconheceu. Quando viu a consequência desastrosa que aconteceu, aí sim eles reconheceram. Pecamos. Moisés, nós pecamos quando falamos contra Deus e contra você. Por favor, ore a Deus.
peça para ele tirar as serpentes do nosso meio. E Deus não tira as serpentes do meio do povo. Deus não tirou a consequência da rebeldia do meio deles. Deus não tirou. Mas Deus trouxe uma solução. Moisés, faça uma serpente de bronze. A consequência da rebeldia deles continuará ali, as serpentes continuarão ali, mas aquele que for mordido por uma serpente e olhar para a serpente de bronze não vai morrer. O veneno não vai ter ação no corpo dele, ele vai continuar vivo. Amados, Deus é maravilhoso. E aí Jesus traz a explicação completa do que isso significa para a nossa vida hoje. O que isso significa para a realidade da nova aliança. E eu quero ler esse texto com os irmãos, que está no Evangelho de João. João capítulo 3, é o encontro de Jesus com o mestre da lei, Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e pergunta: Senhor, eu quero entender algumas coisas e eu sei que ninguém pode ensinar o que o Senhor ensina, realizar milagres como o Senhor realiza, se não vier da parte de Deus. E aí Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, só quem nascer de novo é que consegue entender e discernir o reino de Deus. Só aquele que nascer de novo é que pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende isso. Ele não entende sobre o novo nascimento. E aí Jesus pergunta para ele: como que você não consegue entender isso, Nicodemos? Como que você não consegue entender a obra de Deus, da regeneração, do nascer de novo, do nascer do Espírito? Porque Nicodemos pergunta para Jesus: como que pode alguém nascer de novo já sendo velho? Por acaso vai entrar no ventre da mãe novamente? Como assim? Não estou entendendo o que o Senhor está falando, Jesus. E aí Jesus traz a comparação do novo nascimento com a história da serpente que nós acabamos de ler aqui em Números. Então eu quero ler esse texto de João com os irmãos. Eu vou ler o capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 9 até o 18, que está escrito assim: Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, olha que interessante que Jesus vai explicar sobre o novo nascimento para Nicodemos e pergunta: como que você não entende o novo nascimento, sendo mestre em Israel? Como é que você não consegue compreender isso? Você deveria compreender, porque você já estudou lá no livro de Números sobre o que aconteceu com o povo no deserto quando vieram as serpentes. E aí Jesus faz a comparação: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente para que o povo, para que aqueles que tivessem sido mordidos pela serpente, eles olhassem para a serpente de bronze e não morressem, do mesmo jeito, veja que Jesus faz uma comparação, do mesmo jeito é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Amados, quando nós lemos esse texto aqui de Números, nós vemos que Deus não tirou do meio do povo a consequência da sua rebelião. Qual que era a consequência? As serpentes venenosas. Elas continuaram ali no meio do povo. Mas Deus trouxe uma solução. Quem fosse mordido pela serpente venenosa, se olhasse para a serpente de bronze que havia sido feita por Moisés, não iria morrer, mas permaneceria vivo. Do mesmo jeito, nós precisamos o quê? Nascer de novo. Esse é o ensinamento de Jesus. Para que alguém consiga ver o reino de Deus, ele precisa nascer do Espírito, precisa nascer de novo. Como que isso vai acontecer? Quando o Filho do Homem for levantado do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada, aqui trazendo a realidade de que Jesus foi levantado naquela cruz. Então, o Filho do Homem seria levantado na cruz para quê? Para que todo o que olhar para ele e crer nele receba a vida eterna. Amados, Deus não tirou, vamos dizer assim, Deus não arrancou a consequência da rebelião do ser humano lá no Éden. Deus não arrancou isso do nosso meio, mas Deus trouxe uma solução. E qual que é a solução? É Jesus Cristo. Então, a morte espiritual era o que estava reinando como consequência da desobediência do ser humano. O que reinava? A morte. Deus falou para Adão e Eva: se vocês pecarem, é certo que vocês morrerão. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, é certo, a consequência para esse ato de desobediência de vocês é a morte. E o que veio sobre Adão e Eva? A morte. Primeiramente a morte espiritual e depois a morte física. Então a morte estava o quê? Reinando sobre o ser humano. E sem Cristo Jesus, a morte continua operando sobre a vida dos desobedientes. Então Deus não tirou a morte do nosso meio. A morte continua aí, a morte espiritual continua aí. Mas Deus trouxe o que é a solução. Ele levantou Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus foi pendurado no madeiro, foi crucificado, levantado naquela cruz. Para quê? Para que todo aquele que sofre as consequências da rebeldia, que é a morte, que continua aí no nosso meio, para que todo aquele que sofre por causa das consequências da rebelião do ser humano possa olhar para Cristo Jesus e receber a vida. Assim como aqueles israelitas que tinham as serpentes venenosas como consequência da sua rebelião, aquelas serpentes não foram arrancadas do meio deles, mas Deus trouxe a solução. Do mesmo jeito, a morte não foi arrancada do nosso meio, mas Deus trouxe a solução. Se nós quisermos ter vida, a vida eterna, se nós quisermos experimentar o novo nascimento que não passa pela morte, porque quem nasceu de novo não experimentará a morte. Porque mesmo que o nosso corpo físico morra, nós não experimentaremos mais a morte, porque recebemos a vida eterna. Por isso que Jesus disse que aquele que tem a Cristo, aquele que deposita a sua fé nele, ainda que esteja morto, viverá. Então Deus trouxe a solução, levantando Cristo Jesus naquela cruz, para quê? Para que nós, que temos a consequência da rebeldia e da desobediência do ser humano, que é a morte, nos rodeando, estando aqui no nosso meio, nós temos a solução. Se nós olharmos para Cristo Jesus, não experimentamos a morte, mas experimentamos vida e vida eterna. Aleluia! Amados, isso é extraordinário. Por isso que a nossa vida só pode ser vivida pela fé na suficiência de Cristo Jesus.
De fato, temos vida se estamos em Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o quê? A vida. E o que eu acho mais incrível de tudo é porque Deus sempre mostrou o que ele faria em Cristo Jesus. Veja que quando Jesus olha para Nicodemos, ele questiona Nicodemos: Nicodemos, como que você, sendo mestre em Israel, não entende isso? Eu vou te explicar, Nicodemos. Do mesmo jeito, você consegue entender a história da serpente que está descrito lá no livro de Números? É como se Jesus estivesse falando assim com Nicodemos. Você consegue entender aquela história, Nicodemos? Do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada no deserto para que os israelitas não morressem, do mesmo jeito, o Filho do Homem, Jesus Cristo, precisa ser levantado na cruz para que todo aquele que nele crer, ou seja, para que todo aquele que nele olhar para ele e crer nele, receba a vida eterna. Experimente o novo nascimento e saia da consequência da rebelião do ser humano, que é a morte. Deus não arrancou a morte do nosso meio. A morte espiritual continua aí. Nós vemos quantas pessoas que ainda não experimentaram o novo nascimento, quantas pessoas que não depositam a sua fé em Cristo Jesus estão o quê? Condenados, porque estão mortos. Jesus disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para termos a vida eterna, precisamos olhar para Cristo Jesus. E para vivermos a vida eterna, precisamos continuar olhando para Cristo Jesus. Você quer de fato viver a vida do reino de Deus? A vida eterna? Você quer de fato ver o reino de Deus? Você precisa continuar olhando para Cristo Jesus. Você não quer ser mordido pela serpente venenosa da morte. Você não quer experimentar morte nos seus relacionamentos, morte na sua vida espiritual, morte na sua vida financeira. Você não quer experimentar morte? Então continue olhando para Cristo Jesus. Porque quando olhamos para Cristo Jesus, experimentamos vida. Mesmo quando a morte tenta nos atingir. Veja que a serpente venenosa mordia os israelitas, mas se eles olhassem para a serpente de bronze, o veneno não teria eficácia no corpo deles. Eles permaneceriam vivos. Do mesmo jeito, a morte que reina sobre esse mundo não tem efeito sobre a nossa vida quando permanecemos olhando para Cristo Jesus. A morte tenta nos atingir, tenta atingir a nossa saúde, tenta atingir as nossas emoções, tenta atingir o nosso casamento, tenta atingir a nossa família, os nossos relacionamentos, os relacionamentos com os irmãos em Cristo. A morte lança setas sobre nós, tenta nos morder, mas se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, nós recebemos vida, permanecemos vivos, vivendo e desfrutando da vida eterna, da vida do reino de Deus. Amados, eu quero encorajar você, permaneça com os seus olhos fixos em Cristo Jesus. E se você tem analisado a tua vida e percebe que o inimigo tenta morder você, a morte está tentando atingir o teu casamento, olhe para Cristo Jesus. Jesus tem vida para o teu casamento. Se a morte tem tentado atingir a tua vida financeira, pare de tentar as soluções terrenas e naturais. Olhe para Cristo Jesus. Cristo Jesus tem vida para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para os seus negócios. Se a morte está tentando atingir as suas emoções, trazendo depressão, tristeza, angústia, aflição, olhe para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus tem vida para as suas emoções, tem alegria para você. Amados, que eu e você mantenhamos o nosso foco em Cristo Jesus, os nossos olhos. Amados, a morte está nos rondando o tempo inteiro, tentando nos atingir. Mas nós
nascemos de novo e continuaremos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para o autor e o consumador da nossa vida, que é Cristo Jesus. Enquanto olhamos para ele, ainda que a morte nos atinja, ainda que a morte consiga encostar na nossa família, consiga vir ao nosso redor, ela não terá efeito na nossa vida. Assim como o veneno da serpente não tinha eficácia no corpo dos israelitas quando eles olhavam para a serpente de bronze. O veneno da morte que tenta nos atingir enquanto estamos aqui nesse mundo corrompido pelo pecado, pela desobediência. Enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo maldoso, as sementes da morte tentam ser plantadas em nós, mas se nós permanecermos com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, não tem semente que prevaleça, não tem semente da morte que frutifique, não tem semente da morte que tenha eficácia na nossa vida. Pelo contrário, nós vamos experimentar vida e vida em abundância e vida completa. Aleluia! Amados, eu me empolgo e eu fico feliz e eu me emociono com isso. Porque isso é o que eu tenho experimentado na minha vida. As sementes da morte têm sido lançadas para tentar atingir tudo na minha vida. Mas eu permaneço olhando para aquele que foi levantado no meu lugar. Para aquele que foi morto, mas ressuscitou. E nele eu tenho vida. Nele eu tenho vida. Amados, vocês acham que o inimigo fica feliz quando um filho de Deus permanece em fé na suficiência de Cristo Jesus? Não, com certeza não. Ele tenta de todas as formas trazer algum tipo de morte para nossa vida. Tenta de algum tipo, ele tenta de alguma maneira nos atingir. Seja como eu já mencionei, morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte no ministério, morte na vida profissional, seja no que for, o inimigo tenta atingir, trazendo enfermidade, trazendo todo tipo de situação. Ele tenta nos atingir, mas se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, nós vamos experimentar vida, ainda que a morte esteja ao nosso redor. Se nós olharmos para Cristo Jesus, nós experimentamos vida. Essa é a lição de hoje. A lição que Jesus trouxe para nós. Amados, que é mais lindo do que isso. Mais do que... Não é simplesmente eu, a irmã Catiane, que estou aqui falando isso. Não, foi Jesus. Jesus trouxe essa comparação quando ele foi ensinar Nicodemos, aquele mestre da lei, que conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento. Se nós permanecermos com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, nós vamos experimentar vida em todas as áreas da nossa jornada, da nossa vida, do nosso viver. Nós vamos experimentar vida, vida plena, vida abundante. Que eu e você creiamos nisso. Vivamos isso em nome de Jesus. É pela fé, amados. É crendo. É vivendo isso em confiança. É tirando os olhos da serpente venenosa e colocando os olhos em Cristo Jesus. É tirando os olhos dos problemas, das consequências ruins. É tirando os olhos disso e permanecendo com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Que eu e você aprendamos a viver assim, em nome de Jesus. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a tribulação, para a prova, para a dificuldade, para a tua fraqueza, para o pecado que você não consegue vencer. Pare de olhar para isso. Pare de olhar para a tua saúde emocional, que você diz assim, eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu não consigo vencer isso. Pare de olhar para isso e valorizar tanto as circunstâncias. Comece a olhar para Cristo Jesus. Ao invés de reclamar, comece a louvar. Ao invés de murmurar, comece a bendizer o nome do Senhor, a exaltar o nome de Jesus. Mude o alvo do seu olhar, mude o foco da tua vida.
Pare de olhar para a economia ruim, para a falta, para isso, para aquilo. Pare de olhar para essas coisas e olhe para Cristo Jesus, aquele que nos vivifica, aquele que nos dá poder, aquele que nos enche com tudo aquilo que nós precisamos. Cristo Jesus é a fonte genuína de tudo que nós precisamos. Nós só precisamos parar de olhar para os problemas. Precisamos aprender a olhar para Cristo. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é tudo que nós precisamos. Ai, irmã Catiane, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, a luta que eu estou vivendo. Pare de olhar para a luta. Pare de valorizar tanto essa luta. Olhe para Cristo Jesus. Permita que Ele derrame vida sobre você, que Ele te dê sabedoria, que Ele te encha de poder, de ânimo, de vigor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para Cristo Jesus e receba vida. Como que você olha para Cristo Jesus? Adorando, louvando, orando, engrandecendo o nome do Senhor, estudando a palavra, tirando o foco dos problemas e colocando como prioridade da tua vida bendizer o nome do Senhor, adorar a Deus, se relacionar com Ele. Coloque isso como prioridade da tua vida. Pode ter certeza que o Senhor vai derramando vida e quando você perceber, os problemas podem até estar ali, mas você recebeu vida, você não foi atingido pelos problemas. E se por um acaso você for atingido por algum problema, ele não terá eficácia em você. Você permanecerá em descanso, assim como Jesus conseguiu permanecer em descanso dormindo no meio da tempestade. A tempestade tinha atingido os discípulos e tinha atingido Jesus também. Mas Jesus permaneceu o que? Dormindo, recostado, bem tranquilo. A mesma tempestade que causou um desespero nos discípulos não causou nada em Jesus, porque ele sabia muito bem que ele estava recebendo a vida de Deus. Enquanto ele viveu como homem, ele estava recebendo a vida de Deus. E assim acontece conosco. As mesmas tempestades que atingem a todos ao nosso redor podem nos atingir também, mas nós não seremos afetados por elas. Nós vamos continuar em descanso, tranquilos, assim como Jesus. Por quê? Porque nós recebemos vida do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, pela tua mensagem, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos vivifica. Quando olhamos para o Senhor, nós recebemos vida. Quando mantemos o nosso foco, os nossos olhos concentrados em Ti, tudo em nós é vivificado pelo Teu poder, pela Tua presença. Obrigada por isso, Jesus. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a olhar fixamente para Ti, Jesus. Nos ajuda a tirar os olhos dos problemas, das dificuldades, das provações e colocar os olhos em Ti. Enquanto contemplamos o Senhor, como está escrito, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Enquanto contemplamos o Senhor, nós vamos sendo vivificados, vamos recebendo vida. Enquanto olhamos para o Senhor, nós vamos sendo consolados, acalmados, recebendo ânimo novo. Ah, Senhor, nos ajuda, ajuda a mim e aos meus irmãos a viver assim, a colocar essa vida em prática no nosso dia a dia. Nos ajuda a tirar os olhos do problema, nos ajuda a parar de reclamar, a parar de falar palavras negativas o tempo todo. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos falar as palavras de esperança, as palavras de vida que estão em concordância com a Tua palavra. Recebemos vida do Senhor, é assim que queremos viver. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.